Mãe de criança que comeu brigadeiro com drogas ainda não foi encontrada pela polícia. E você vai ver ainda. Ministério da Saúde adia a campanha de vacinação contra a gripe. Justiça condena a agente que agrediu preso em Santo Antônio do Descoberto. 2 pessoas morrem em acidente na BR-020. Por telefone, policial ajuda a socorrer criança engasgada. Essas e outras notícias da região do entorno, agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Boa noite. A mãe de um menino de 4 anos que passou mal depois de comer brigadeiro com drogas pode responder por tentativa de homicídio. O caso foi no domingo de Páscoa, em Cidade Ocidental. O menino de 4 anos chegou ao hospital de ambulância, acompanhado pela mãe. Segundo o laudo médico, os dois apresentavam sintomas de intoxicação por entorpecentes. Eu observei que o seu olho estava muito avermelhado e grande. Assim, olhando no detalhe, ele assustado assim pra gente, né? O conselho tutelar foi chamado ao hospital depois que a mãe teria contado para o médico que deu brigadeiro para o filho no domingo de Páscoa misturado com drogas, entre elas maconha. A panela com o brigadeiro foi encontrada no dia seguinte, ainda em cima da pia. Uma amostra foi levada para a perícia. A casa estava revirada, suja e não havia comida na geladeira e nem nos armários. Outras 2 crianças de 1 ano de idade também estavam na casa. Os gêmeos foram deixados sozinhos pela mãe. A vizinhança falou que constantemente tinha festa na casa, era uma baderna total na casa. Eles não denunciavam justamente com medo, muitas. As 3 crianças foram levadas para um abrigo. O menino que teria ingerido a droga vai passar por exames toxicológicos. A mãe, de 24 anos, pode responder por tentativa de homicídio. Hoje tentamos intimar a mãe, que não se encontrava em sua residência. Também vamos intimar testemunhas, vizinhos e outras pessoas que possam nos ajudar a elucidar o caso. A mãe ainda não foi localizada. Hoje, a polícia fez exame toxicológico na criança. O resultado ainda não tem uma data para sair. A Justiça condenou um agente penitenciário a 4 anos e 8 meses de prisão. Calil Araújo da Silva foi condenado por torturar um preso dentro da cadeia de Santo Antônio do Descoberto. Berenice Leite. O crime foi em 2010 e foi registrado por um celular. As investigações apontaram que o agente levou o preso para uma sala, onde agrediu com socos, chutes, asfixia com um saco plástico e até afogou em um balde. O detento Jerônimo Júnior Moraes Dantas contou que a agressão aconteceu porque ele não pagou um celular que o agente tinha vendido. Já Calil alegou que esse detento era um informante dele e que essa agressão não foi de verdade, e sim uma simulação, porque os outros presos estavam desconfiados que Jerônimo era um informante. Nós não conseguimos contato com a defesa do agente. O Ministério da Saúde adiou a campanha de vacinação contra a gripe. Aqui em Goiás, a preocupação é por causa de um surto de H1N1 na região metropolitana de Goiânia. Pablo Lemos. O motivo do adiamento é porque, segundo o Ministério da Saúde, o Instituto Butantan atrasou a fabricação dos medicamentos. Por isso, a campanha, que deveria começar no dia 16 de abril, deve começar no dia 23. O Ministério da Saúde disse que segue o calendário de produção e entrega das doses, para vacinação ainda em abril e maio, antes do período de maior risco da doença, que é no inverno. Em Goiás, já são 3 casos de morte por H1N1 este ano, 2 em Trindade e 1 em Jalpaci, na região central do estado. Até agora, são 44 casos confirmados da doença e 77 casos investigados, a maioria na região metropolitana de Goiânia. Lembrando que durante a campanha devem ser vacinados os grupos prioritários, como crianças, idosos e gestantes. Giliardi. Obrigado, Pablo. Pausa para os comerciais e na volta a gente te mostra que 2 pessoas morreram em um acidente com 2 caminhões na BR-020. E ainda, um ônibus pegou fogo na BR-070 perto de Águas Lindas. Os detalhes já já, agora 7h22. E 2 pessoas morreram em um grave acidente hoje na BR-020. 2 caminhões se envolveram na batida que deixou o trânsito complicado no Distrito Federal.
Os 2 caminhões ficaram destruídos. O acidente foi na descida do Colorado, sentido plano piloto, por volta das 8h20 da manhã, horário de grande movimento. Segundo testemunhas, o caminhão que transportava concreto vinha de Formosa. Perdeu o controle, bateu em outro caminhão e capotou no barranco. Esse motorista disse que por pouco não foi atingido. Quando ele veio na faixa da direita, eu já vi ele estava vindo mais rápido, descontrolado. Tinha um ônibus rural na frente, ele desviou do ônibus rural e veio e a me pegar na traseira, eu tentei, ainda joguei para a faixa da esquerda, ele me pegou só na lateral. Aí não é que ele me pegou na lateral, ele já descontrolou, já caiu aqui no barranco. O motorista do caminhão de concreto morreu na hora. O passageiro, Ataniel Matias Jurema, de 20 anos, chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que veio de helicóptero, mas não resistiu e também morreu. Já o motorista do outro caminhão, Elmiro Rocha Silva, de 50 anos, foi levado para o hospital de base estável. Por causa do acidente, um trecho da faixa da direita foi bloqueado para perícia, o que causou um grande engarrafamento. 3 carros do Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate. Passageiros levaram um susto hoje pela manhã. Um ônibus que faz a linha Águas Lindas-Brasília pegou fogo na BR-070. Nessas imagens dá para ver alguns passageiros do lado de fora observando o fogo. Segundo informações de uma mulher que estava no coletivo, o fogo teria começado quando o motorista parou para um passageiro descer. Ela, inclusive, reclama da qualidade dos ônibus. E ontem quebrou no mesmo local o ônibus. Então, infelizmente, gente, a gente tem muito, tá deixando a desejar. Essa empresa tá aguardando. O próprio homem que desceu foi quem avisou o motorista de que o ônibus estava pegando fogo. Por nota, a empresa Taguator disse que aconteceu um superaquecimento na roda e o resultado no fogo do pneu como resultado teve esse fogo no pneu traseiro e que o caso será investigado. A empresa não comentou a reclamação sobre a qualidade do veículo. No Distrito Federal, bandidos ressuscitaram um golpe que é aplicado por telefone. Eles se passam por amigo da vítima, inventam uma história triste, criam empresas de mentira e conseguem o que querem. Veja na reportagem. Este homem só queria quebrar o galho de um amigo que ligou pedindo ajuda, mas acabou perdendo R$ 1.500 em poucas horas. Falou, pô, cara, não sabe quem tá falando? Pô, seu amigo aqui, eu tô com o carro estragado aqui na estrada e eu precisava que você ligasse para a seguradora, porque eu já acionei a seguradora e os caras até agora não chegaram aqui. O suposto amigo falou que estava faltando dinheiro para pagar o guincho e pediu para ele depositar R$ 600 para o dono da seguradora. E o golpe não parou por aí. Ele disse que deu um novo problema no carro, um vazamento de óleo no motor, aí eu volto, saco o dinheiro e deposito mais o segundo valor de R$ 900 na lotérica. Até que o golpista pediu mais R$ 1.200 e a vítima desconfiou. Assim que percebeu que era um golpe, a vítima correu para o banco para bloquear os depósitos, mas os criminosos já tinham sacado toda a grana. E os golpistas conseguem convencer as vítimas porque passam a ideia de uma grande empresa, com uma central telefônica, vários atendentes e vários ramais também. Agora eu vou até ligar para um deles para a gente ouvir o que eles dizem. Aqui é Luiz Antônio da Mecânica Brasil. Na conversa, eu digo que quero contratar um guincho. No caso, a senhora teria que fazer um depósito diretamente em uma casa lotérica. Eu vou ver quem então resolve aqui. Entendi. E onde é que fica a sede dessa empresa? A falsa seguradora tem até o WhatsApp e exige o comprovante dos depósitos. Segundo a Polícia Civil, é quase impossível recuperar o dinheiro em golpes como este. Mas fazer um boletim de ocorrência na delegacia é importante, porque ajuda a identificar e prender os criminosos. Assim que receber a ligação, antes de passar qualquer informação, anota o telefone que ligou e faça um contato com familiares para verificar se aquela informação procede ou não, antes de passar qualquer dado ou proceder a qualquer depósito ou qualquer ação nesse sentido. E em instantes, o Jornal Popular completa 80 anos e a gente mostra a história de um policial que, por telefone, ajudou a socorrer um bebê engasgado. Agora são 7h30, fique com a gente. E
E hoje é um dia especial para a imprensa goiana. O Popular completa 80 anos. O jornal, que começou como uma pequena gráfica, conquistou a confiança dos leitores justamente porque soube acompanhar as novas tecnologias sem perder o cuidado na apuração e divulgação das notícias. Nas páginas de papel ou nas mais diversas telas, não importa o caminho. A informação tem que estar ao alcance do leitor. E assim tem sido nos 80 anos que o Jornal Popular completa hoje. Ao longo dessas décadas aí de fidelidade com o leitor, a gente teve que estar muito perto dele, entender o que está acontecendo nesse mundo da notícia, investir em recursos tecnológicos, investir em pessoal, para a gente apresentar a notícia de várias maneiras diferentes, em várias plataformas diferentes, da forma como o leitor quer receber essa notícia. Com apenas 4 páginas, a primeira edição do Jornal Popular foi lançada em 3 de abril de 1938. Sonho dos irmãos Joaquim Câmara Filho, Jaime Câmara e Vicente Rebouças. O compromisso com o leitor sempre esteve acima de tudo. Goiânia tinha, coincidentemente, alguns problemas de energia elétrica. Então faltava muita energia e não tinha grupo gerador. E a impressora podia também ser movida à mão, né? No braço. Então cabia ao Rebouças muitas vezes à noite sair à procura de chapa para ajudar a tocar a máquina para poder imprimir o jornal. Nos momentos mais importantes da história, investigando, denunciando, defendendo os direitos do cidadão, sem deixar de oferecer ao leitor ferramentas que ajudam na compreensão da informação. Para comemorar esses 80 anos, o Popular vai contar as histórias de vidas de 80 pessoas que, de alguma maneira, estiveram presentes no jornal. Fazer uma edição impressa todos os dias, pensando naquilo que vai ser publicado só amanhã, mas sem esquecer do agora, da notícia que precisa chegar em tempo real para o leitor. Isso mudou radicalmente a redação do jornal. Repórteres e editores compartilham todos os espaços. A equipe é totalmente integrada, criando um grande fluxo de informação. Que corre para as redes sociais, para o site do jornal. Em Goiás é onde eu acabo os meus shows aí pelo Brasil. E Santa Genoveva. A gente tem as lives do Facebook, as dicas no Stories, então a gente está trabalhando para vários meios, a gente é repórter multimídia mesmo. Trazer mais especificamente análise, trazer outras abordagens para acrescentar aquela notícia que a pessoa já recebeu. Hoje, o ponto mais importante é ter um conteúdo de qualidade. Esse conteúdo que a redação de O Popular faz é o que nós temos de mais importante, tanto no papel quanto nas várias formas que ele possa ser disseminado. Com tantas notícias na rede, o desafio que se impõe é identificar o que é verdade ou mentira. Leitor há 13 anos de O Popular, Luciano aprendeu que confiança só existe quando um veículo de comunicação tem, acima de tudo, credibilidade. Você quer uma informação mais segura, um pouco mais profunda e um contexto um pouco mais independente, né? Questões políticas, questões empresariais e sociais. Por isso acho que é importante uma mídia tipo Popular. Metade de todos os alimentos da cesta básica brasileira vem de pequenas áreas rurais. E aqui na região, agricultores de Valparaíso se organizaram para vender numa feira. E o resultado é que as vendas melhoraram muito. É daqui que o Ricardo tira o sustento dele e da família. As 7 vacas fornecem leite que ele usa no preparo da principal fonte de renda, o queijo. E a receita é simples. Depois de ferver e formar a nata, ele coa, coloca na forma e seca. Tudo com o maior cuidado, porque daqui o produto segue para a feira da cidade. A gente faz esses dois, o mais curado no início da semana e o mais fresquinho, os últimos, para chegar lá nos dias da feira, bem fresquinho, do jeito que o cliente gosta. Além do Ricardo, outros pequenos produtores sobrevivem do que produzem ou plantam. Eles se enquadram no que pode ser chamado de agricultura familiar.
É o caso do José Maria. E o seu José Maria representa bem o perfil desse pequeno produtor. Essa área que a gente está tem menos de 1 hectare. E nela, ele consegue plantar 7 variedades de frutas e legumes. Eu tenho quiabo, eu tenho couve, tenho aqui os pés de couve, vou plantar mais. E vou plantar ali na frente mais 200 pés de maracujá, mais uns 100 pés de mamão. Vou plantar, vou investir mesmo, porque eu gosto de trabalhar. E dá uma olhada como ele se prepara para a venda. Leva tudo fresquinho, tomate cereja, quiabo, alface. A variedade é grande e exatamente isso que faz a diferença quando os produtos estão na banca. Essa é a Feira Municipal de Valparaíso. Muitos pequenos produtores dizem que o espaço tem ajudado nas vendas. Quando eles vendiam nas suas casas, a procura era menor. Aqui, tudo que traz, vende. Ah, muito bem, graças a Deus. Estou gostando. Bom mesmo. Mas quem ganha mesmo com tudo isso são os clientes que podem comprar frutas, legumes, verduras, queijos, tudo fresco. E o mais interessante, pode pechinchar o preço. Eu torcer para que a feira permaneça, né? Que ela continue, que ela seja perseverante, né? Que aí junta mais barraca, mais produtos, né? A Feira do Produtor funciona todo sábado e domingo, das 8 da manhã ao meio-dia, em frente ao CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, na etapa D. E uma informação que acabou de chegar na nossa redação, um homem foi preso e um menor apreendido agora no final da tarde. A suspeita é que eles iriam assaltar uma loja de móveis no centro de Lusiânia. Eles entraram na loja e um dos funcionários desconfiou da atitude deles e chamou a polícia. Quando a viatura chegou na porta, os dois se esconderam dentro de um guarda-roupas. Com eles, a polícia encontrou 2 revólveres. Os suspeitos estão nesse momento na delegacia. E em Valparaíso, um bebê de 8 meses ficou engasgado depois de engolir um sabonete em casa. A criança foi salva com a ajuda da polícia. A Daniela estava preparando o banho da Giovana quando a menina de 8 meses se engasgou com um pedaço de sabonete. Fui preparar a roupinha dela, ela estava no andar já, pegou o sabonete e ingeriu. Questão de segundos mesmo. O susto foi na última quinta-feira. A criança ficou sem respirar. A Daniele ligou para o primeiro número que veio à cabeça e recebeu todas as orientações de um policial. O desespero da mãe durou cerca de 10 minutos. Com a ajuda da polícia, ela conseguiu realizar o primeiro atendimento de emergência até a chegada de uma viatura. No momento em que aconteceu, no desespero, eu achei que estava ligando para o corpo de bombeiro e acabei ligando para a polícia, né? Aí foi onde o sargento me ajudou, me orientou direitinho e graças a Deus deu tudo bem. Quem atendeu a ligação no dia foi o subtenente Elvis Ley. Somente com as orientações passadas por telefone, ele e a mãe da menina conseguiram salvar a vida da criança. Falei para que ela colocasse a criança de bruço, cabeça voltada para baixo e desse de 4 a 5 palmadinhas de leve nas costas do bebê. De acordo com o policial, casos como este são atendidos praticamente todos os dias e, na maioria das vezes, com sucesso. E foi o que aconteceu com a pequena Giovana. Ele disse ainda que os pais devem manter a calma e sempre ligar para um número de emergência. Foi uma alegria muito enorme ouvir o choro da criança. Ouvir a mãe falar, você salvou meu filho. Isso aí não tem preço para nós que trabalhamos diuturnamente em prol da sociedade. E o J2 de hoje fica por aqui. Uma boa noite. Tchau.